No ar, a sua rádio de bolso, a rádio no seu celular. É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. O clima engana, a vida é grana em São Paulo. Olá pessoal, muito bom dia. Hoje, 25 de janeiro de 2024, é um dia super especial para a cidade de São Paulo, para seus moradores, para mim como morador, como migrante que vivo há algumas décadas nesta cidade. E olha, hoje é um dia especial, inclusive eu comecei com uma música especial que tem todo um sabor paulistano, a música São Paulo, São Paulo, do grupo Premeditando o Break, também chamado de Premê. Foi um grupo ali da vanguarda paulista que se organizou, um grupo de intelectuais, de artistas, né? Vários muito conhecidos, né? Além do Premeditando Break. Então essa música ela foi gravada em 1983 pelo Premê, num disco chamado Quase Lindo. É uma crítica bem humorada, é uma ironia fina do Premeditando Break sobre o que é São Paulo, né? Então quem vive aqui, quem mora aqui, ou quem vê São Paulo de longe, de outros lugares, dos interiores do Brasil, ou do interior de São Paulo, ou do interior de outros estados, de outras capitais, a percepção ela vai mudando conforme a posição da pessoa que está vendo essa cidade, né? Quem está vivendo tem uma visão da cidade, quem vive nela, quem convive com seus contrastes. Então, um pouco disso que essa música que abre o nosso programa especial dos 470 anos de fundação de São Paulo. Eu sou Djair Galvão, morador de São Paulo, com muito orgulho, com muita satisfação. Eu tenho uma gratidão, eu tenho uma relação muito curiosa, e é isso também que eu vou falar a respeito, né? Vou comentar aqui neste programa especial da minha relação como morador, como migrante, como brasileiro de São Paulo, vivendo nessa história, construindo uma outra história que se agrega às histórias anteriores que eu vivi antes de vir fazer a minha vida e ter a minha residência, a minha casa, a minha cabeça, os meus pensamentos direcionados para o estilo, para o ritmo de vida dessa cidade. A propósito disso, desses comentários, né, dessa visão, eu escrevi um artigo que está disponível inclusive aqui no Substack. Eu vou até colocá-lo disponível também para quem quiser resgatar, quem já leu, quem não conheceu, não chegou a conhecer. Um artigo que se chama São Paulo Quase Não Tem Plural. Eu escrevi aqui no Substack no dia 24 de maio de 2023, ano passado então. Então nesse artigo eu estou discorrendo um pouco e fazendo também um pouco das ironias, como você percebe. Depois você pode ouvir completa, né, a música aí do Premeditando o Break, que se chama São Paulo, São Paulo, né? E até, se brincar, já está uma ironia com New York, New York, um clássico na voz do Frank Sinatra, né? E começa inclusive com a música incidental de New York, New York. Pois bem, então nesse artigo eu falo um pouco dessa forma irônica de notar os falares paulistanos clássicos, né? Além das gírias, alguns falares e aquela pressa que fez com que as pessoas engolissem várias coisas, inclusive engolissem outras pessoas, não no sentido literal, né? Mas é muito comum você não ouvir demais o plural por aqui, né? Então o plural às vezes ele some, e é no sentido geral que eu estou falando, o plural tanto da forma gramatical, né? Então é muito comum os dois pastel, dois chopp, e por aí vai, né? Todo mundo conhece expressões, né?
as coisas, as casas e piriri, parará, que são são falares como toda a região brasileira, toda a cidade brasileira, né, tem, e todo lugar do mundo tem falares muito próprios, e não é diferente em São Paulo, no Rio, em Goiás, em Minas, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, na Bahia, no Maranhão, etc., ou em qualquer estado americano, no interior da Inglaterra, na capital, e assim a coisa vai acontecendo. Então eu faço essa digressão, eu faço essa minha relação da cidade de amor e ódio, não ódio no sentido literal, obviamente, mas de olhar para as várias faces da cidade. Aliás, a cidade de São Paulo, todo o período aí que vem essa festa de aniversário, né? Neste ano são 470 anos da fundação, então quando você liga as TVs ou abre os portais na internet, aí tem muitas daquelas curiosidades, a cidade com 12 mil ônibus, 12 milhões de habitantes, então os números são superlativos, super gigantescos, né? Porque São Paulo, na verdade, nem é só a cidade de São Paulo, a gente tem que lembrar, a cidade é um enclave, né, dentro de uma região metropolitana gigantesca de outras grandes cidades aqui, ou cidades médias e até pequenas, que estão conurbadas, estão grudadas, estão ligadonas aqui em São Paulo. Então é uma cidade que não tem fronteiras, uma cidade que só quem vive aqui, como também acontece em outras regiões metropolitanas, claro, né? Mas vou falar especificamente dessa minha experiência. Você passa alguns anos até se localizar exatamente onde é que você está andando. Você está em São Paulo, você está no ABC Paulista, você está no Alto Tietê, por exemplo, você está na região tal, né? Você está na Zona Oeste, daqui a pouco você está em Osasco, você está em Barueri. Então, com o tempo, você vai vendo essas delimitações geográficas, essas fronteiras que, na verdade, nem existem, né? As pessoas, como eu disse, dessas outras metrópoles aqui perto, você tem Campinas, que fica a 100 quilômetros daqui, Guarulhos, que fica muito perto, grudadão, e tem fronteira com vários bairros de São Paulo, por exemplo, né? Então você tem grandes cidades com mais de 1 milhão e 200 mil habitantes que estão grudadas aqui, e essas populações, elas transitam, ou seja, a cultura da cidade de São Paulo, a vivência da cidade de São Paulo, os falares, as coisas, a comida, os cheiros, as formas, as cores, os carros, as vias, os rios se entrelaçam, né? É muito, de uma complexidade, é uma malha viária gigantesca, né? Você tem, por exemplo, então essa ligação muito forte que todo mundo aprende logo que chega aqui, porque chega inclusive por uma dessas vias, dependendo do meio de transporte, ou você acaba utilizando essas vias que são as marginais Tietê e Pinheiros principalmente, né? São as grandes vias construídas ao longo, à margem desses dois rios, né? E que degradaram profundamente esses rios. Aí é uma outra história da opção que foi feita lá atrás, né? Décadas atrás, nos planos de urbanização da cidade. Pois bem, então, você chegou a São Paulo, você já dá de cara com aquilo. E é muito assustador ver a cidade de cima. Toda vez que a gente recebe pessoas, né, parentes, amigos, pessoas principalmente que vêm, e até vêm mais de uma vez, nunca os olhos de quem vem de fora são os mesmos. Vendo do avião, vendo de dentro de um carro, por exemplo, nas marginais superlotadas, congestionadas. E isso vai fazendo, então, a cidade ter uma dinâmica muito particular, muito própria, né? E que a faz meio assustadora. Não é uma cidade muito amigável, digamos assim. A cidade de São Paulo, ela tem várias características, né, que a colocam como uma cidade um pouco agressiva. Esse é um lado verdadeiro. Mas ela é também amável, ela é também sociável, é também a cidade da cultura, é também a cidade da garoa, a velha garoa que se ouve falar, né? E dos demônios da garoa, a Dona Irã Barbosa, Itamar Assunção, Vânia Bastos, nossa, tanta gente que a gente fosse falar aqui, né? Esse pessoal principalmente da música inicial aí, que compôs, né, o movimento da vanguarda paulista, né? Então,
Neste texto, eu estou indo e voltando, né? Mas neste texto meu, São Paulo quase não tem plural, que está aqui no Substack. Eu vou aí passando um pouco, falando dos superlativos, dos apelidos, das coisas que são verdades ou meias verdades. Por exemplo, uma meia verdade é que é a cidade que não para nunca. Na verdade, eu sempre brinco que isso, para mim, ao longo do tempo, se tornou uma meia verdade, porque é uma cidade que, do ponto de vista do trânsito, por exemplo, vive a maior parte do tempo parada. Então, é muito... eu dirigi e dirijo na cidade, mas durante décadas. Então, você fica naquela situação pensando, poxa, a cidade que nunca para, e eu fico 2 horas, eu fico 3 horas. Eu já cheguei, por exemplo, aí ao litoral de São Paulo, aqui a Santos, e para voltar eu cheguei a gastar 8 horas, claro, parado, né? Não estava aquele andando meio palmo por hora, sei lá quanto, né? Então, e são 70 quilômetros para descer para o litoral de São Paulo, né? Porque toda a população, entre aspas, brincadeira, né? Muita gente, milhões e milhões de carros. Então, por exemplo, nesta quinta-feira, quem emendou o feriado já sabe, já está por aí, já está um caos. Provavelmente você está ouvindo esse programa com alguns ecos dessas coisas que acontecem na cidade diariamente. Mas a cidade de São Paulo, como eu disse, é uma cidade do barulho, da buzina também, é uma cidade do trânsito pesado, é uma cidade das grandes universidades, da pesquisa. Você tem, por exemplo, uma pegada cultural gigantesca nessa cidade aqui. Quem é apaixonado por livros, por teatro, por cinema, né? Então você fica sem saber muitas vezes o que fazer. Com o tempo, claro, você vai aprendendo e vai fazendo suas escolhas, e cada um vai fazendo do modo que a sua condição, que o seu lugar, né, permite, né? Porque a cidade ela tem 1.500 km², ela territorialmente é menor, por exemplo, que Manaus, no Amazonas, territorialmente, mas a própria estrutura, né, populacional, né, da cidade torna, e a própria estrutura física, a estrutura de como a cidade se construiu, de como a cidade se elevou, se tornou um emaranhado gigantesco de prédios, de arranha-céus ao longo dessas décadas inteiras, né? Então você tem esse lado da cidade, a cidade forte, pulsante, economicamente a mais forte do Brasil, da América Latina, uma das mais fortes do mundo, uma das maiores metrópoles do mundo, como se fosse uma Nova York no nosso estilo caipira, no nosso estilo brasileiro. Quem já visitou faz mais ou menos essa comparação, né? Tem um metrô que cresce, que leva muita gente, tem milhões de ônibus, tem milhões de passageiros, tem milhares e milhares de pessoas que estão sobrevivendo numa miséria profunda, né? Tem cálculos aí que colocam entre 45 e 55 mil pessoas perambulando pelas ruas, passam noites no frio. Então, isso compõe, né, o tecido social da cidade, né? Você tem, além disso, dessas pessoas, você tem uma cidade que ela é uma cidade, como se diz, multicultural, no sentido de quem formou e quem forma essa cidade, né, do ponto de vista social, do ponto de vista da sua estrutura populacional. Então é uma cidade de migrantes, de imigrantes, é uma cidade de refugiados, é uma cidade de estrangeiros, de línguas que se tropeçam por aí, né? Enfim, essas coisas que a cidade, ao mesmo tempo, ela é uma cidade que você pode encontrar uma doçura na cidade. Você pensa que não, mas às vezes você está em lugares que você pensa, nossa, mas parece que eu não estou na cidade de São Paulo. E é verdade, você tem, por exemplo, dias no Parque do Ibirapuera ou no Parque da Cantareira, na Serra da Cantareira. Você tem áreas aqui assim, você tem aldeias indígenas ao sul, na zona sul de São Paulo, são enclaves que você tem, né, gigantescos. Por exemplo, até a zona leste de São Paulo, da cidade de São Paulo, um conjunto de bairros aqui da Moca, Tatuapé, Penha, Carrão, Vila Matilde, são nomes regionais, né? Arthur Alvim, São Miguel Paulista, Itaim Paulista, e Penha, já falei, né? Itaquera, você tem Guaianazes, você tem Cidade Tiradentes,
Então só essa zona leste, por exemplo, ela é maior do que várias capitais brasileiras, ela tem em torno de 4 milhões de pessoas. Você imagina um enclave desse tamanho, numa cidade dessa, só uma das regiões polos da cidade, né? Então não seria diferente, não seria fácil você compor um tecido social, um ambiente urbano desse, se não houvesse uma complexidade. Era impossível que isso não gerasse uma complexidade, que não gerasse uma desigualdade gigantesca, né? Você tem uma cidade muito desigual, inclusive provavelmente uma das mais desiguais do país, exatamente porque ela concentra também muita riqueza, né? O grande PIB brasileiro está concentrado principalmente aqui na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, mas assim a nata, digamos, né, dos lugares onde circula o dinheiro no país, onde circula a riqueza, né, do país, com um orçamento agora de 2024 passando dos 110 bilhões de reais, o orçamento só da Prefeitura de São Paulo. Então, são essas coisas dos superlativos, mas ao mesmo tempo é uma cidade que você aprende, essa é a minha experiência, você aprende a admirar, você aprende a respeitar, você aprende a aprender como se viver em São Paulo. Você aprende como lidar com essa estrutura, com essa mega estrutura de poder, de gente, de culturas, de lugares, de trânsito. Você também tem aquela maneira de ir moldando os seus olhos, o seu olhar para essa estrutura e aprendendo. E você aprende a amar, você aprende a gostar da cidade. E eu posso dizer de coração que eu nunca, quando era muito mais jovem, eu nunca tinha me imaginado morando numa cidade como São Paulo. E hoje eu digo para vocês, para encerrar esse meu comentário aqui do Rádio de Bolso de hoje, especial dos 470 anos da cidade de São Paulo, de fundação, que hoje eu não me imaginaria, até agora pelo menos, eu não me imagino vivendo em outro lugar que não seja a cidade de São Paulo. Então, parabéns à cidade de São Paulo, a nós, seus moradores, parabéns a todas as pessoas que circulam em São Paulo, né? E é uma satisfação muito grande fazer parte dessa história e ser uma das pessoas dessa história, ser uma formiguinha dentro dessa mega estrutura, dessa engrenagem maravilhosa e cheia de vida, pulsante, rica, forte, dura e linda que é a cidade de São Paulo. Eu sou Djair Galvão, deixo um grande beijo para a cidade de São Paulo nos seus 470 anos de fundação. A grande cidade me realiza, morando num BNH. Na periferia, a fábrica